Xértia divina. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação e colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho, pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco, atingindo o conhecimento, a razão e a experiência. O pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será num livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guarda, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o tempo íntimo. Mas, se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes, nos recessos do espírito, a seiva que favorece a vida abundante. Do livro Fonte Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Bem, então vamos nos desligar dos problemas dessa semana, dos problemas de hoje, e vamos nos entregar à luz divina, à paz espiritual, pensar em nosso mentor, que está sempre ao nosso lado, nos fazendo companhia, nos amparando. Pensar que temos dentro de nós a centelha divina de Deus nosso Pai. Pensar que Jesus sempre está perto de nós, em qualquer lugar, embaixo ou em cima de qualquer teto, e Nossa Senhora, que sempre intercede por nós. Vamos então agradecer por tudo isso, por toda essa proteção, por todo esse amparo, e vamos prestar muita atenção no que hoje vai nos dizer o nosso amigo Bonfim, para que aprendamos o quanto podemos ter de benefício quando vinculamos o nosso comportamento, o nosso pensamento à doutrina cristã e do Espírito. Com a graça de Deus, Jesus nosso Pai, Deus nosso Pai, olhai por nós, esteja onde estivermos, perdoai as nossas ofensas, porque somos tão fracos ainda, tão errantes, e livrai-nos de todos os males,
de todas as tentações e dê-nos sempre caminhos abertos para o conhecimento da verdade. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite, então, a todos. Boa noite. Eu já fiz uma rápida apresentação. Meu nome é Antônio Marcos Bonfim e eu sou espírita desde a minha juventude, né? Os 20 anos de idade, mais ou menos, assim, né? Mas às vezes a gente já era e não sabia, né? Porque quando eu era adolescente eu ia, qualquer igreja que tivesse, eu ia. Católico, protestante, congregação cristã, adventista. Não tinha, assim, preocupação. Na minha cidade tinha até uma tenda espírita, que era Pai João de Aruanda. De vez em quando eu entrava lá para dar uma olhada, para ver como que era. Eu não tinha, assim, nenhum preconceito contra nada. Mas eu dizia que eu era católico, né? Porque é fácil, você diz que é católico, aí você pode fazer o que quiser, né? As outras religiões já puxavam mais, ficavam te policiando. O catolicismo não policiava ninguém, né? Alguns lá só, mas de um modo geral não. Mas as outras policiavam mais. Então, como adolescente, a gente sempre quer ser mais livre, né? Coisa da idade. Mas aos 20 anos, conheci a doutrina espírita, li esse livro aqui, né? Falei, peraí, tem coisa que acontece comigo, né? Porque desde criança eu tenho desdobramento durante o sono, né? Se eu adormecer ali na cadeira, no sofá, eu já tenho desdobramento. Só que ninguém nunca me explicava o que era isso. Até explicavam, a gente nem falava direito, né? Nem contava muito, porque se fosse um pastor ou de outra religião, eles já colocavam uma coisa como se fosse algo demoníaco. Enfim, se fosse o padre, ele já ia passar lá umas 50 Ave Maria, umas 50 Pai Nosso de penitência. Então a gente já não falava mais, mas acontecia. Quando eu li o Livro dos Espíritos, aí eu comecei a perceber que essas coisas que aconteciam comigo tinham a ver com essa realidade espiritual. Muito embora na minha adolescência eu tenha lido muito, mas eu nunca tinha lido um livro espírita. Nunca chegou um livro espírita na minha mão. Isso na década de 60 para 70, né? E aos 20 anos, então, eu já tinha lido tudo o que você possa imaginar. A Divina Comédia, eu li a Bíblia, livros religiosos, enfim. Eu lia de tudo, mas livro espírita nunca caiu um na minha mão. Eu nunca tinha ouvido falar também. Ouvia falar do Chico Xavier assim, mas parecia longe assim. Eu via ele na televisão, parecia alguém longe, mas alguém que inspirava confiança. Mas depois que eu li o Livro dos Espíritos, falei, peraí, então eu estava só sendo preparado primeiro com a literatura do mundo, né? Porque eu li tudo que você possa imaginar dos nossos autores aí, autores literários, né? Terça de Queiroz, Monteiro Lobato, Castro Alves, tudo quanto é literatura brasileira e algumas estrangeiras eu tinha lido até os 20 anos, eu era um devorador de livros. Mas na parte do Espiritismo não tinha vindo nada. O primeiro que veio foi o Livro dos Espíritos. Aí, depois daí eu não que eu desprezei as outras literaturas, mas eu já tinha lido o que interessava. Aí eu passei a me dedicar ao conhecimento espírita, ler os livros espíritas, de forma que tem pouca coisa que eu não li hoje na minha vida de livros espíritas. E até, abrindo um parênteses assim, tem muita coisa também, tem muita bobagem escrita hoje. É muita coisa repetitiva, sabe? Muita repetição. E as pessoas não conhecem direito, por exemplo, as 500 e poucas obras de Francisco Cândido Xavier, e passam a repetir coisas que ele já disse lá com muito mais propriedade, com muito mais filtro, com muito mais realidade do que realmente é esse mundo espiritual que nos encanta. Mas tudo bem, são médios, os médios precisam se exercitar, aprender nessa técnica de comunicação entre dois mundos, até porque a grande maioria dos médiums hoje, que ainda existem, ou que virão a surgir,
dificilmente vai alcançar o nível que alcançou os médiuns Franciscano Xavier e aqueles que eles foram contemporâneos, como Ivone Pereira, né? Euripides Barçanufo, Caibara Chútil. Vai ser difícil, por quê? Porque é uma geração que vem, em torno dessa geração vem os milhões que somos nós. Só que nós estamos sendo preparados para o futuro. Então, nesse ponto é importante que a gente trabalhe a mediunidade, os livros e tal. Mas, para aqueles que não conhecem e chegam pela primeira vez numa biblioteca espírita, grande, não digo a biblioteca do centro, numa livraria espírita, é tanto título, é tanta coisa que as pessoas ficam perdidas, elas não sabem por onde começar. E aí perde a essência, que você tem que começar pelo começo, não tem outro jeito. Mas é tanto livro chamando a atenção e buscando, que as pessoas se perdem ali. É uma massificação da literatura. Isso sem falar que nesse meio existem pessoas que só estão com interesse de ganhar e de lucrar. Não estão preocupados nem um pouquinho com a disseminação do conhecimento espírita para consolar corações e esclarecer pessoas. Estão mais preocupados com o que vão ganhar com a literatura mediúnica, que traz a visão do outro lado da vida, mas, como estava dizendo ali a pouco, traz muita fantasia também. Como é que você vai ter critério para diferenciar o que é fantasia do que não é? É uma tarefa difícil quando as bibliotecas estão abarrotadas, né? Nós vivemos, eu acho que a religião mais nova deve ser o Espiritismo, mas provavelmente é a que mais publicou livro até hoje. A que mais, vamos dizer assim, é a religião do livro, né? A que mais publicou títulos até hoje, por causa dessa profusão de obras que não têm sustentação. Quando nós conhecermos as obras de Franciscano Xavier, de Ivone Pereira, de Caibara Chútil e principalmente as obras de Kardec, aí a gente começa a ter critério para verificar os que vêm depois. Claro que tem outros médicos que eu não citei aqui, que são vários. Aí teríamos critério para ver esses milhares de títulos espíritas que existem, trazendo visões do outro lado da vida para nós aqui. Até porque o estudo da mediunidade, ele é um estudo que você faz a vida inteira, a mediunidade. Cada médium, um é diferente do outro. Cada um poderá ter uma visão dessa realidade espiritual de acordo com os seus conhecimentos, com a sua visão do mundo, com as suas experiências e principalmente com a tarefa que está desempenhando. O seu guia espiritual, porque nem todos os guias espirituais são exatamente iguais uns aos outros, logicamente. Então, cada médium que tem trabalho no campo da literatura tem um guia espiritual. É uma vertente, é uma maneira de enxergar o universo, porque está tudo em transformação. A gente vê falar assim, tem o aeróbus, mas o aeróbus, vamos dizer assim, é um veículo, alguma coisa que transportava espíritos há 100 anos atrás, né? Será que ainda existe isso? Já mudou, já modificou, provavelmente. Mas a gente acaba ficando no termo, porque é um termo que não tem aqui na Terra ainda. Mas, na época, era interessante o termo aeróbus, mas hoje não, hoje nós já temos aí tantos veículos que voam, que entram na água, que saem. Wolf, tomando esse teu gancho, as pessoas às vezes passam por uma feira do livro, né? E perguntam, poxa, mas vocês ainda estão com esses títulos da Ivone, do Chico, livros dos anos 40, dos anos 50. O grande público, via de regra, ainda não tomou conhecimento com essas preciosidades, né? Não que não possa ter um romance mais contemporâneo, um livro mais atual, mas tem que ter os clássicos, né? A biblioteca e a feira e a livraria tem que ter os livros clássicos. É a base, né? Porque se a gente pega um livro assim de qualquer médium moderno agora, mas qual é a base? Qual é o fundamento disso aqui? Alguém vai perguntar. É só o médium que disse isso aqui? Por que eu tenho que acreditar no médium? Então, quando a gente vai nos clássicos, os clássicos eles trazem... Da onde veio isso? Então, se você lê livros clássicos de Ivone Pereira, você aprende espiritismo. Mas tem muito livro que você lê que você não aprende espiritismo. Você está vendo uma historinha.
estão contando de uma passagem do outro lado da vida, como eu vi recentemente um livro aí, que o espírito era, se não me engano, era o Raul Seixas que tinha, né? Não, nada contra o Raul Seixas, ele pode até estar em alguma colônia aí, mas tem gente que não gosta dele, né? Mas qual é o fundamento disso aqui? Não tem nada de fundamento espírita ali. Ele fala, mas fundamento para quê? Porque tudo tem que ter fundamento. O direito tem fundamento. Toda ciência tem que ter fundamento. E o espiritismo é uma ciência. Estudado como ciência, ele tem seus fundamentos, seus postulados, ele tem uma doutrina. Coisa que algumas ciências não têm. Por quê? Porque uma ciência tem que ter uma doutrina. Por isso que é duro você mudar o pensamento do cientista. Ele está dentro de uma doutrina. Mesmo que você diz, não, mas descobriram algo lá naquele planeta. Ele está dentro daquela doutrina. Descobriram, mas ele não viu, não está aqui, não está aprovado. É uma suspeita, ele não sai da doutrina dele. O Espiritismo tem um corpo de doutrina que fala do perispírito, da reencarnação, da comunicação com os espíritos. Esse é fundamento, né? Da imortalidade da alma. Aí, para você acreditar no que está escrito, você tem que primeiro saber. Você realmente acredita que os espíritos se comunicam? Se você não acreditar que os espíritos se comunicam, não tiver noção de como isso se faz, você lê uma obra agora e esquece ela amanhã. Porque aquele livro para você não vai passar de uma literatura comum qualquer. Mas se você tem noção de que existe essa comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual, porque esse é um postulado básico do espiritismo, aí a coisa muda de figura. Esse é o aspecto científico que se tem dentro da doutrina espírita. Então, uma ciência, como o espiritismo ou qualquer ciência, tem que ter uma espécie de cinturão de postulado, princípios básicos, eles não vão se modificar nunca. Porque se modificar, a doutrina é falsa. A pluralidade dos mundos habitados é um princípio básico do espiritismo. Todos os mundos são habitados. Isso o espiritismo já afirmou 156 anos atrás, 160 anos atrás. Esse é o postulado fundamental. Mas não tem nada na Lua. Não tem porque nós não vemos. Mas tem, porque todos os mundos são habitados. Mas não tem nada lá em Júpiter. Não tem porque a gente não vê. Mas o postulado básico do espiritismo, nesse campo, é esse. Tudo que contrariar esse postulado, tudo que estiver dentro da doutrina espírita, escrito por médiuns, que contrariar esse postulado, é falso. A ideia é falsa. Alguma coisa escrita por médiuns na literatura que contrariar, por exemplo, dificilmente, mas pode, nunca se sabe, contrariar, por exemplo, a comunicação do mundo físico ao mundo espiritual, é falso. Pode. Ou disser que a reencarnação não existe. Ou então contrariar a reencarnação, é falso. Eu li um livro, assim, de pesquisa, né, que era um livro que dizia assim, a afirmativa desse livro dizia assim que você desencarna e vai para o mundo espiritual. Aí você não precisa voltar para a Terra. Lá você melhora e vai para outra esfera. Aí não precisa voltar. Da outra esfera você vai para outra, vai para outra. Você não precisa reencarnar. É um livro escrito e descrevia o mundo espiritual como o Espiritismo descreve. Como o livro Nosso Lar descreve a realidade espiritual, esse livro descreve o mundo espiritual. Mas ele afirma isso. É falso. Porque na nossa doutrina, ou na ciência espírita, a reencarnação é uma lei. Para nós é uma lei. Então esse livro, ele mostra coisas reais, porque você tem como comparar com alguns clássicos do espiritismo, mas ele joga uma ideia falsa no meio. Muito bem. Estamos falando aqui, mas esse não é o assunto não, você vê como que a conversa vai. Vocês podem participar também, sabe? Porque o assunto é vida no mundo espiritual, missões e ocupações dos espíritos, né? Aí, logo que a gente começa a estudar o livro dos espíritos, vem lá na questão 22, né? Os espíritos dizem assim, perguntam o que é a matéria e tal, eles dizem assim, entretanto, a matéria existe em estado que ainda ignorais. Pode ser, por exemplo, de tal modo etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause ao sentido. É sempre matéria, porém para vós não seria. Então, quando nós estudamos, a gente vê lá que
a trindade espírita é Deus, acima de tudo, espírito e matéria. Deus, espírito e matéria. Tudo. Mas o que é a matéria? Aí que ele fala que ela existe em estado que nós desconhecemos. Para nós não seria matéria. No entanto, é matéria. Então, aí mais à frente é perguntado, mas como é que os mundos se formam? Aí os espíritos dizem, pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então, esse mundo terreno aqui, ele está condensado. É a matéria dispersa no espaço que se condensou. Mas os espíritos dizem ainda que não existe vazio no universo. Tudo está preenchido por matéria que nossos sentidos não percebem. E os espíritos habitam todas essas realidades, todos esses mundos. Então, quando Allan Kardec e os espíritos falam em mundos, eles não estão dizendo mundos materiais como nós estamos aqui na Terra. Mundo para eles são mundos espirituais, mundos materiais, mundos etéreos, onde a matéria seja possível de ser percebida pelo espírito, indo e criando. E isso é importante, por quê? Porque quando nós desencarnamos, a gente não vai imediatamente para o mundo espiritual, essencialmente espiritual. A gente vai para o mundo invisível, obviamente. Mas, e onde eu fico? Onde fica a maioria? Dizem, né, pela própria Gênese que Allan Kardec escreveu, que existe duas humanidades, a humanidade encarnada e a desencarnada. E a grande maioria se mistura num primeiro momento. Assim que você desencarna, você não se desmaterializou. As suas impressões, a sua ideia, a tua mente está sempre ligada na matéria ainda. Como é que você vai se lançar num espaço espiritual e esquecer tudo que você tem vivido aqui? E os problemas morais, e a saudade, e o chamamento, um monte de situações que faz com que você não adentre imediatamente o mundo verdadeiramente espiritual, liberto de toda a materialidade, porque a matéria interagindo com o espírito, ela tem uma força poderosa. A matéria não tem nada de ruim, que a gente às vezes ouve falar de qualquer coisa material, não sei o quê. É coisa material que Deus criou, nada mais é do que fluido condensado que Deus criou. Não tem nada de errado na matéria, mas ela imprime uma força muito grande na mente e no espírito. E aí, as almas, a grande maioria de nós, precisamos de um tempo até nos liberarmos. É isso que dá essas situações da gente ver muitas vezes pessoas dizendo, fulano, meu pai morreu, está lá em casa, minha mãe morreu, então tem um espírito lá incomodando, tem um encosto lá. Tem, está cheio de espíritos. Porque na medida em que o tempo avançou e as fronteiras fluídicas e vibratórias foram se aproximando, e aproximando esse tempo de colheita, que se diz, né? Esse mundo de provas e expiações, essa época de mudança profunda nos costumes e na moralidade da humanidade para um mundo melhor, tudo isso se aproximou. Então hoje, muitas vezes, nós convivemos mentalmente com variados espíritos entrando na nossa casa mental e às vezes dirigindo o que nós estamos fazendo e se miscuindo, como dizem os espíritos, nas coisas mundanas. Isso hoje está acontecendo e muito. Mas isso é obsessão? Não é a obsessão clássica que nós estudamos no livro dos médiuns, né? Porque às vezes não é perniciosa, né? Não é uma coisa perniciosa, mas ela incomoda. Incomoda por quê? Porque a gente vê para todas mesmo nos locais onde não existe, digamos assim, nenhuma orientação religiosa, que a gente vê as pessoas dizendo, cuida da sua mente, cuida do teu pensamento, a psicologia, a psiquiatria, e aí até nesses programas de autoajuda, você sempre tem que estar com a sua mente limpa, a casa limpa. Esse é o processo, porque eles estão aí, às vezes involuntariamente, mas, como você diz assim, involuntariamente, mas cada espírito está num nível de compreensão. Se você abrir sua casa involuntariamente, o que pode acontecer? Né? As pessoas não têm o espírito desencarnado, ele não está mais premido por aquela necessidade de observar a conduta social, né? A norma
norma social, os costumes, sabe? Aquela coisa de você, não, eu tenho que levantar cedo, trabalhar, eu não posso passar o sinal. Essas coisas deixou de existir para ele. Dito de outra forma, ele não tem mais doença, preocupações com o corpo físico. Em princípio, ele não tem mais fome. Ele não vai morrer de fome. Então, ele não tem o desespero da fome. Então, todas essas preocupações que nós temos com o corpo físico, para nos abrigar no frio, no calor, para nos alimentar, para trabalhar, para lutar pela sobrevivência, pelo ganha-pão, acabou para o espírito. Então, ele pode entrar na tua casa mental e ficar ali tirando o que ele acha de melhor. Né? A hora que você for pagar a conta e estiver doido, maluco, ele não está com você. Ele vai para outro. Quando você estiver calminho, então ele vai lá, ele vai buscar. Então essa aproximação faz com que bilhões de almas, dizem 2/3 das almas que desencarnam, que estão desencarnadas, os seus interesses estão voltados para o planeta, para ver como que a matéria é forte e atrai. Não é que o espírito morreu, agora ele... Claro que o espírito que já tem uma certa evolução, o espírito que cumpriu todas as questões morais dele aqui, ele desencarna, ele não vai ficar preso ali. Ele já tem condição vibratória de alcançar os mundos espirituais, onde a realidade vai se tornando outra. E ele esquece a Terra, porque ele sabe que no momento preciso ele voltará ali para buscar um parente, para buscar um amigo, para uma determinada tarefa, uma determinada missão. Mas esses são poucos. A maioria ainda está nessa dúvida. E agora, o que eu faço? Morri e faço o quê? Aí tem que vir um guia espiritual que às vezes eles nem conseguem ver. Você nunca viu o teu guia espiritual? Eu pergunto para alguns espíritos no trabalho de ontem. Mas não, nunca vi. Aí você tem que explicar a doutrina dos anjos guardiões para ele. Às vezes eu escuto uma voz assim que me fala, o espírito diz, né? Eu escuto alguma coisa me falando lá dentro. É até o anjo da guarda que está falando para você. Então, esse trabalho nesse mundo de provas e expiações é uma das ocupações dos espíritos, seja do guia espiritual ou daqueles que estão mais esclarecidos e dizem assim, não, eu posso até adentrar uma região mais feliz no mundo espiritual, mas tem tanto trabalho aqui que eu vou ficar por aqui. E aí você é autorizado a ficar por ali para ser mais um guia ajudando o trabalho dos guias espirituais, porque nós desencarnamos, a grande maioria, sem nenhum preparo para a vida espiritual. Nós nos preparamos só para a vida material e ainda vamos assim, sem querer ir, né? Ninguém quer ir, mas a gente vai porque tem que ir mesmo. É a lei da natureza. E a gente chega lá sem nenhum preparo, como diz o André Luiz, a gente não adestrou nenhum órgão para a vida espiritual. Aí de repente o espírito chega lá, ele quer comer, ele quer beber, ele quer dormir, ele quer tudo que ele tinha na Terra, mas ele não tem nem órgão suficiente mais para aguentar, até porque não tem, ele não vai encontrar frango assado lá, ele não tem mais estômago para isso, ainda que encontrasse, hipoteticamente, né, ele ia passar muito mal se ele comesse um frango assado ou um churrasco no mundo espiritual. É outra realidade, mas está na mente do espírito, e ele quer. Aí ele vai ali, na esquina ali, estão fazendo um churrasco ali. A seleção ganhou, estão fazendo um churrasco ali. Ele se encosta ali, ele absorve aqueles fluidos. É fluido. Isso dá uma certa energia para ele, uma certa força para ele. Se ele se viciar nisso aí, ele vai ficar pela redondeza aí. E não vai caminhar. Haja inspiração, intuição dos guias espirituais para fazer o espírito despertar e olhar para frente, para outra realidade espiritual. Sim. Você falou do anjo da guarda. No caso, quando a gente desencarna, e o anjo da guarda não fica junto para ajudar nessa hora? Sim, mas aí é questão da percepção espiritual. Às vezes a pessoa nem acredita que existe anjo da guarda. Você só vai ver aquilo em que você acredita. Tá? Há um bloqueio mental, né? Certo. É o caso, por exemplo, dos nossos irmãos que desencarnam e eles acreditam que eles vão ter que dormir para esperar o dia do juízo final. Eles dormem. Claro que eles vão ser despertados uma hora ou outra. Aliás, mas aquele que está imbuído mesmo, ele acaba dormindo. As câmaras de retificação de nosso lado, então aqueles espíritos dormindo, quem está lá dormindo? E por que está lá dormindo? A gente que acredita em que vai dormir até o juízo final.
uma hora desperta, mas estão lá em tratamento. Não, Porque se autocondicionaram daquela forma. Uma autoindução, porque o bloqueio, a gente queria. Se você quiser acreditar em algo, você acredita naquilo e você forma um bloqueio. Aí quando você sai do corpo físico por ocasião do desencarne, a mente está contigo. A tua mente não vai para o túmulo. O que é a mente, né? É uma coisa que a gente estuda pouco no Espiritismo. Mas a mente é uma coisa importante, Pode falar. É a mesma situação de nós ainda encarnados, a mesma que a resposta que a Sônia fez, e nós lá vamos encontrar Anjo da Guarda, e nós aqui estamos utilizando, né, os conselhos, a orientações de nosso Anjo da Guarda, a nossa mente também ainda está fixa em tantos problemas, necessidade, que o nosso eu maior, ele não se encontra. E a gente mantém essa distância, desencarnado igual, e nós aqui também, a gente não para pensar nisso. Exatamente. Essa vibração nossa com o lar, por isso que os grandes mestres usavam da meditação, da oração, para se elevar acima do corpo. eles criavam esses estados, né? Eles criavam esses estados, e nós, né? De repente, num momento de oração, uma reflexão, o anjo vem e dá uma conversa, mas a gente já saiu, voltou para o paradigma dos problemas. E quando não tiver, por isso que o estado de consciência da Terra, nós aqui, despertar o estado de consciência, de saber, né? E o mesmo acontece para todo. Quem diz que nós não estamos dormindo ainda? Pouca gente usa do nosso eu consciente, né? Por isso que sofremos tanto ainda. A energia quântica está dando uma explicada aí, né? Alguns autores dizem que nós caminhamos na Terra num sonho acordado. Num sonho acordado. Porque diz que eu estou acordado ou estou dormindo? Né? Muito profunda. Tem uma passagem, não sei se é no Atos dos Apóstolos ou no próprio Evangelho, que diz assim: tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Então, o que você acredita aqui, num primeiro momento, é o que você vai encontrar. Não tem como ser diferente. No primeiro momento é essa realidade. Depois vem a mudança, a transformação, para aqueles que aceitam mudança. Porque tem gente que não aceita mudança, em hipótese nenhuma, nem aqui. Não quer mudar porque não quer mudar. Mesmo que, mas eu vou ter que sair do meu lugar. Mas o universo da transformação. Nós fomos criados simples e ignorantes, nem sabemos quando. Mas, tem os árabes antigos, lá da Ásia, diziam assim: você tem noção, o que você acha que é maior? As águas do oceano ou as lágrimas que você já derramou de reencarnação em reencarnação até chegar aqui? Para ver que nós não temos noção de quantas vidas nós já vivemos até chegarmos no ponto em que estamos. E estamos muito longe da meta, para ver o patrimônio de construção espiritual que nós já conseguimos até aqui. E aí vem a questão mental. Diz, pelos estudos, no próprio livro Ação e Reação, a gente encontra referências sobre isso, né? E também no livro Evolução em Dois Mundos, que a mente preside a formação do corpo espiritual. O corpo espiritual é o perispírito, né? Então a mente é algo que está mais ligado ao espírito do que ao perispírito, porque o perispírito vai se modificar, a mente vai evoluir. Mas ela preside a formação do corpo espiritual. Porque a hora que o espírito vai reencarnar, o perispírito é apenas um corpo, feito das matérias mais sutis daquele mundo, que reveste o espírito. Mas qual é a força que puxa essa aglomeração fluídica de moléculas para formar o corpo espiritual? A mente. Então a mente preside a formação do corpo espiritual. E a mente é aquilo que ninguém define exatamente o que é, porque uns dizem que é física, outros dizem que não é física, mas dentro da doutrina espírita nós temos o conceito de que a mente pertence ao espírito. É a somatória de todas as conquistas do espírito. Ela pode se refletir no perispírito, mas não é o perispírito que faz isso. O perispírito é apenas um corpo intermediário entre o espírito e a matéria. Aliás, né,
enfim, não vou lembrar o livro agora, se é no Libertação ou Maçã Revelação, André Luiz faz um estudo da casa mental, dos 3 andares da casa mental. Vale depois pesquisar até desse estudo, né? Mas é o que você fala mesmo, a gente estuda pouco. A gente, por exemplo, nas atividades mediúnicas, a casa aqui não tem atividade mediúnica ainda, mas nas que eu já passei, na casa que a gente frequentava, a gente tinha pouco, quase nenhum exercício de meditação. E a gente deveria ter exercício de meditação, sem interferência, quer dizer, a mediunidade está ali junto, né? A espiritualidade está ali, mas sem necessariamente dar passagem para o espírito, mas se concentrar, relaxar, meditar, alcançar esses padrões de consciência, né? E a gente quase não ensaia isso, a gente quase não trabalha isso. Então é uma deficiência que talvez ainda tenha. Eu lembro que alguns cursos no passado, Coen, enfim, alguns cursos assim que tinha parte prática, eu me lembro disso há uns 20, 30 anos atrás, tinha, antes de propriamente o médium começar a se colocar na posição passiva para ver se recebia algo ou escrevia algo, ele tinha que aprender a se concentrar, que nada mais é do que uma forma de você ir limpando a mente e tal. Você não está ali para dar passividade nem nada, você está aprendendo concentração, que é uma forma de você se desligar do mundo exterior e tentar perceber a realidade invisível, né? Porque já, como se diz, o essencial é invisível aos olhos, então é o essencial que a gente está buscando, era a concentração. Depois vieram alguns cursos só teóricos e acabou meio que se perdendo aí essas práticas assim, mais voltadas para a gente mesmo, né? Para a gente se autoconhecer e poder depois diferenciar se aquilo... O Divaldo, no Pitinha, ele tem ainda no site da Maçã Camila, ele teve para venda alguns CDs de visualização terapêutica, né? Individual e em grupo, mas evidentemente para a casa espírita fazendo seus grupos iniciados, já com um certo tempo de bagagem, não numa palestra pública, por exemplo. Você não vai fazer uma, né? Eu lembro que uma vez eu era novato na doutrina e já era dirigente no Jesus de Nazaré e eu coloquei o CD de visualização terapêutica na palestra pública, né? E aí abriu canal mediúnico para alguns ali e assustou algumas pessoas. Então o público da palestra muitas vezes é muito heterogêneo, então não é para trabalhar dessa forma, mas num grupo mais fechado é muito interessante trabalhar a questão da meditação, da visualização, do desprendimento. Até porque nós não vamos conseguir se comunicar com o mundo espiritual com teoria. Só com exercício. Teoria, se fosse assim, era fácil, qualquer um pega ali e é assim que faz, teoria não. E às vezes é a prática e às vezes é uma prática reiterada, ou seja, eles vão testando até onde nós conseguimos ir. E às vezes a gente abandona no meio do caminho porque não acontece nada, esquecido que às vezes nós estamos começando, às vezes passamos muitas vidas sem se preocupar com isso. Agora a gente passa a se preocupar com essa realidade espiritual quando a gente está na matéria, então a gente está começando. A gente está começando, a gente tem que ir devagar e sempre. Não aconteceu nada. Eu vi muitos médiuns que começavam um curso com 60 pessoas, terminava com 30, aí você formava uns grupos mediúnicos e depois ficava 10, 8 pessoas só, daqueles 60 que chegavam assim. Porque não acontecia nada, as pessoas se afastavam, mas não vai acontecer de imediato. A doutrina espírita é para você estudar a vida inteira e não vai dar tempo ainda de você aprender tudo, até porque, uma questão bem pertinente, por que a gente não tem mais revelação nenhuma dentro do Espiritismo? A revelação que tem está no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, nas obras de André Luiz e algumas outras obras. Mas por que não tem mais revelação? Era para ter, porque nós não preparamos, nós não estamos preparados para saber. Vai parecer fantástico demais, não vai entrar na nossa cabeça. E o que tem nos basta por hora, né? E a gente não conseguiu absorver nem o que tem. Aí muitas coisas, e tem muita coisa que às vezes eu vejo assim,
que é apresentado como revelação, eu digo, não, isso não é revelação, isso está lá na agenda, está lá no livro dos médiuns, está lá no Céu e o Inferno, que é o outro livro, A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Isso a Ivone Pereira já trouxe, porque ela era um médium de desdobramento e psicográfico também. Então, algumas coisas são apresentadas como revelação, já está lá nos clássicos. Então, pouca coisa vai ser revelada enquanto isso aqui. E aí, se a gente nunca destrinchar tudo que já trouxe, nada mais vai ser revelado. Ah, então vai ficar todo mundo na ignorância? Vai ficar na ignorância quem quer ficar na ignorância. Por quê? Porque tem pessoas que não precisam. Tem pessoas que não vai precisar que venha revelações. Elas receberão na medida do empenho de cada um e da preparação. Porque tem muita coisa que a gente fica sabendo, os médiuns de desdobramento, que a gente não fala porque é muito fantástico. Até pode ser coisa da nossa cabeça, a nossa visão, mas tem muita coisa que se você falar, você não interpretou direito. Esse tempo eu perguntei para um espírito, por que quando você dorme à noite, você às vezes sonha que está num lugar, aí de repente você está num outro, aí mistura tudo, você não sabe se é coisa de vida passada, se é algo que está acontecendo ali. Aí ele falou assim, olha, o encarnado é complicado, ele falou, o encarnado, ele olha a ideia que ele me deu, ele falou, imagine uma dessas bolas que você faz aí de sabão, imagine uma bola de sabão, essa bola de sabão, ela fica girando, para onde o vento sopra, você vai enxergar uma paisagem nessa bola de sabão, uma luminosidade, para onde o vento soprar. Então o espírito, quando dorme à noite, quando vocês dormem e vêm para o lado de cá, vocês estão assim, olhando para todos os lados. Ora você vai para o passado, ora você está planejando alguma coisa para o futuro, ora você está, alguma ideia que te preocupa durante o dia está te preocupando. Tudo isso está projetado nessa suposta bola de sabão. Aí você acorda com todas essas ideias, como se estivesse vendo. Você está realmente vivendo aquilo, mas dentro do seu mundo mental. Poucas, eu digo, tem um momento em que você está com os guias espirituais, ou está elevado para uma assembleia para conversar com o espírito, receber orientação, mas muitas vezes você está, entre aspas, no alto de uma montanha, como se fosse uma bola, pensando no futuro, pensando no passado, pensando nos problemas, e aí você acorda com tudo isso e essas coisas não se encaixam. Você pode ter recordado coisa do passado, que está dentro de você, você tem sonhos para o futuro. O espírito, quando ele pensa, não é como vocês aí, que às vezes tem que botar no papel para fixar a ideia. Ele pensa, ele cria a imagem. Ele cria essa imagem como espírito, ele está vendo. Se ele fizer isso, ele está vendo o que vai acontecer lá na frente. Pelo menos dentro do grau evolutivo dele, ele enxerga algo que poderá acontecer. Aí se ele acorda naquele momento, ele vai acordar com todas essas ideias. E aí ele não vai conseguir, por isso que a dificuldade de vocês aí para interpretar sonho. Primeiro que quem não acreditar na existência do espírito imortal, não vai interpretar sonho nenhum. Quem não acreditar em reencarnação em vidas passadas, não vai interpretar sonho nenhum. É só tentativa de tentar interpretar. Porque o sonho, o desdobramento espiritual durante o sono, mesmo que a pessoa não se lembre, ou lembra de vários sonhos cheios de figuras excêntricas, isso está no espírito, e existe. Mas só com o conhecimento que se tem hoje sobre sonhos, fora do conhecimento espiritual, não resolve. Você vai ficar tentando imaginar isso, aquilo. Mais ou menos essa explicação que ele deu. Aí eu aproveitei e perguntei, mas por que toda noite a gente sonha, e eu no caso, né, porque toda noite eu sonho e vejo pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, reunidas em determinados ambientes, para que tudo isso? Aí a resposta que ele deu foi o seguinte, palavra dele, por determinação do alto, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, a humanidade atravessa uma fase em que todos os seres encarnados, quando dormem, o máximo que a gente puder reunir, nós reunimos. Isso está acontecendo no mundo inteiro, para passar a mensagem, para passar a inspiração, para passar conselhos, passar ideias
neste momento em que o planeta está passando. Então é por isso que você vê todas essas assembleias, algumas você consegue entrar, outras você não entra, outras você está vendo de longe, mas cada um dentro da sua maneira de crer, de ver, de enxergar, ou na sua crença filosófica ou religiosa, são reunidos aqui, ali e ali. E os guias espirituais, que às vezes vêm até de outros mundos, né? Os espíritos que vêm auxiliar, os guias espirituais que vêm até de outros mundos, eles vão ali, aproveitam esse momento, para aí você acorda no outro dia, com um novo ânimo, com uma nova inspiração, para encarar as lutas que o planeta está atravessando, porque realmente eles deixam bem claro, o planeta chegou num momento em que é hora de separação do joio e do trigo mesmo. Só que isso não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, mas isso já começou há muito tempo. Esse processo já vem vindo. E é um processo, não é uma coisa vai acontecer amanhã ou depois. Até sem possibilidade de acaso, né, Dom? E sem possibilidade de acaso, né? Acaso não tem. É porque... Se a gente está reunido aqui hoje, nesse momento, não há acaso. Os que estão lá no catolicismo, os que estão na Umbanda, lá na Pentecostal, acaso não existe. Não, todos estão recebendo a orientação. Até porque isso foi prometido no próprio Apocalipse, né? Que o mundo seria esclarecido antes do momento final. E Jesus disse que esse momento final, nem ele sabe, nem os santos anjos sabem, só Deus é que sabe quando é esse momento final. Para dizer assim, não fiquem especulando que vai ser agora ou depois. O processo, de repente, nós estaremos, de repente o tempo passará, 50, 100, 200 anos, 300 anos, e o mundo já está renovado. E todas essas lutas, esses conflitos que nós estamos vivendo, que a gente acha que o mundo vai afundar, não, esse é um processo. No livro A Gênese, tem uma mensagem do Espírito de Galileu, por exemplo, não é de Galileu, que ele diz assim, vocês se preocupam muito com essas questões de fim de mundo, mas note bem, se vocês vivessem mais tempo do que vivem, vocês perceberiam essas transformações. Porque no curso de uma vida de 70, 80 anos, você não consegue perceber a transformação que o mundo está passando. Você não consegue. Você consegue conceber há 4.000 anos atrás, ou há 5.000 anos atrás, o deserto do Saara era uma planície verdejante? A gente não acredita nisso, aquilo sempre foi deserto. Ou seja, nós não vivemos tempo suficiente para ver as mudanças na natureza. Então, tudo que está acontecendo hoje na natureza, calor excessivo, frio excessivo, as consequências começou lá atrás. Ou seja, a modificação, as mudanças, nós não conseguimos perceber, porque nós vivemos pouco. Ele diz mais ou menos assim, se vocês pudessem perceber desde quando a Terra nem existia e como ela começou, mas vocês não podem, então vocês vão ficar nas ciências aí, tentando descobrir, aprimorar, era assim, não era assim, se deslocou do Sol, não se deslocou. Eles vão ficar nas hipotéticas teorias para tentar descobrir, porque no curso de uma vida o ser humano não consegue. Agora, como espírito, você consegue enxergar mais longe, visualizar mais longe, até porque como espírito essas coisas não vai preocupar tanto mais as criaturas desencarnadas, porque elas vão verificar o que falta para elas ascender um pouco mais, para elas avançar um pouco mais, e vão se focar nisso. E aí, se tiver que reencarnar, vem aquela questão lá, 200 lá do Livro dos Espíritos. O que o espírito prefere quando ele vai reencarnar? Ele quer se reencarnar como homem ou como mulher? Os espíritos dizem, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas que as pessoas têm que passar. Aí Kardec perguntou, mas existe sexo entre os espíritos? Aí os espíritos dizem, não. Não como entendeis, porque o sexo depende da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseado nos sentimentos, que são muito mais fortes as ligações de sentimento, de amor e simpatia. Essas questões assim que a gente começa a perceber. Então, a gente está falando de reflexão, às vezes a gente tem que refletir um monte de coisas. Às vezes uma pergunta do Livro dos Espíritos tem um conhecimento sintetizado ali, que é muita coisa. E a gente não se apercebe disso aí.
Mas com o passar do tempo a gente começa a fazer um estudo sistemático, mental, de tudo aquilo que a gente já aprendeu. Aí tudo que você aprendeu aqui, uma pergunta não pode contrariar a outra. Se contrariar é porque nós não entendemos. Porque o ensino dos Espíritos, ele traz essa característica. Agora, se você pega um outro livro, que não é dos Espíritos, não foi ditado pelos Espíritos na codificação, pode ser bom, mas não traz a mesma confiança que traz os livros da codificação, que foram ditados pelos Espíritos. Aqui uma coisa não foge da outra. Se algo está contradizendo a outra, é porque eu não entendi. Agora, nas outras, na literatura de outro geral, aí foi às vezes até por escritores espíritas, grandes escritores, mas pode ter contradição. Aí já é outro estudo. Interessante, porque no Consolador Emmanuel se corrige, né? Depois da primeira edição. Tem uma nota explicativa da FEB no final do Consolador, em que o entendimento que Emmanuel traz inicial sobre almas gêmeas, o próprio mentor corrigiu. É porque no Livro dos Espíritos tem uma questão que fala sobre isso. Que não existe metade eterna. Não existe metade eterna. Pode existir dois espíritos que se simpatizam um com o outro, pode até ficar o tempo que quiserem ficar, mas é que o espírito ele vai se tornando, como dizem os espíritos, uma luz, se você quiser definir assim, ele vai se ampliando, cada vez mais se ampliando, e foge da nossa concepção, porque nós estamos ainda com a mente condicionada a coisas que nós podemos pegar, definir e conceituar. Mas o mundo espiritual, ele está sempre sujeito a transformações. Se eu voltar hoje na cidade em que eu nasci, a casa em que eu nasci há 63 anos atrás está lá. Mas se eu voltar num local qualquer, entre aspas, no mundo espiritual, onde eu já tive em desdobramento, pode não existir mais. Como se fosse um acampamento que está ali. Serviu é um fluido que se dissipa. A gente vê casa caindo aos pedaços, ninguém habita. Se fosse no mundo espiritual, não estou falando lá onde eles habitam. Se tiver gente habitando, poderá estar caindo aos pedaços nessas regiões mais inferiores. Mas isso aí é fluido. Acabou, não tem mais função, desaparece da natureza. Se transforma. Tudo é transformação dentro da natureza. Aí eu volto lá, aí às vezes eu já voltei em desdobramento procurando algum lugar onde eu já estive. E eu chego, não tem nada. Tem uns matinhos ali, umas coisinhas ali, que eu imagino que seja mato, alguma coisa assim. Mas eu falo, mas era aqui. Mas não é mais, já cumpriu a finalidade, se dissipou. Né? Muito bem. Até 9 horas. Então vamos lá. Eu estou me entendendo aqui, não vai dar para falar o resto, mas eu acho que estamos tentando fechar o pensamento em coisas que nos interessam no estudo espírita, né? O pensamento e a vontade são os atributos essenciais do espírito, né? Aí pergunta-se então, Kardec pergunta, mas o pensamento não é a alma que se transporta? Aí o espírito diz assim, não, o pensamento é o espírito que pensa. Quando o espírito pensa, a alma já está lá. O pensamento é apenas um atributo do espírito. Então, quando o espírito pensa, espírito ou alma, né? O termo é indistinto. Quando o espírito pensa, ele viaja pelo pensamento? Não, quando ele pensa, ele está lá. Ele não viajou pelo pensamento. O pensamento é só um atributo. Pensou e está lá. Isso para isso para os espíritos mais elevados, que os espíritos menos elevados têm aquele bloqueio, aquela questão de, como disse Chico Xavier, as portas espirituais do planeta Terra estão bem guardadas. Ninguém sai daqui só porque morreu. O planeta Terra tem a sua parte condensada, onde nós estamos aqui, na superfície, mas ela tem outros planos, digamos assim. E nós não vamos sair daqui para Júpiter ou para Marte ou qualquer outro lugar. Se nós ainda estivermos débitos com o planeta ou temos que fazer nossa evolução aqui até uma certa altura, nós não vamos sair daqui, vamos ficar no espaço espiritual do planeta Terra. Mas como o espírito não vai para qualquer lugar do universo, isso é genérico, vai para qualquer lugar do universo
O espírito elevado, que não tem barreiras, nós temos barreira até quando a gente acaba de morrer. E aí você conversa com o espírito, no trabalho mediúnico. E o espírito não acredita que morreu, e não acredita que morreu. Ele acha que ele está vivo. Imagina se o espírito vai para qualquer lugar do universo, ele vai ficar ali na casinha dele. Então ele está limitado por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele crê, por aquilo que ele colocou dentro dele. Essencialmente ele é um espírito, ele poderia ir para qualquer lugar do universo, se ele não tivesse todas as barreiras mentais que ele criou para si. E todos os compromissos morais, muitas vezes complicadíssimos, que ele também criou, e isso impede ele de navegar a bel prazer para qualquer lugar desse universo sem fim, e nós nem sabemos exatamente como é ainda. Então, o pensamento acionado pela vontade é que faz o espírito estar no lugar que ele deseja. O espírito desencarnado pode desejar, não, agora eu vou para Júpiter, mas ele não vai, porque ele não tem condição mental. Esse é um desejo, como se eu desejasse aqui, eu quero levitar. Eu não vou levitar, não tenho condição de levitar. Então, às vezes o espírito está desencarnado, aí eu vou para... Não vai porque ele não tem evolução para tal coisa. Isso é genérico. Então, tem coisas que os espíritos dizem que é regra geral para o espírito. Muito bem. E aí, indo para o encerramento, então, a gente ia falar das ocupações dos espíritos, mas na Terra, onde nós estamos evoluindo, as ocupações dos espíritos, de um modo geral, se limitam na crosta da Terra, que a maioria que desencarnamos ficamos na crosta da Terra, a tentar ajudar esses espíritos a enxergar um horizonte mais amplo e abrir uma janela, um portal, alguma coisa no mundo espiritual, essencialmente espiritual, para eles seguirem em frente, senão eles vão ficar... É o trabalho dos guias espirituais, essa é a grande ocupação, velar pelos enfermos, aconselhar os encarnados nas dificuldades, para não fazer loucura, para não cometer desatinos, enfim. E à noite, quando metade do globo está dormindo, né, em tese, levar esses espíritos encarnados para passar instruções, orientações para a vida moral, porque o nosso planeta Terra está resolvendo esse problema. O problema nosso é só moral, não é nem tecnológico mais, é moral, porque a tecnologia está aí. Por que não chega para os povos que necessitam? Porque o problema é moral. O planeta pode produzir alimento para todo mundo? Pode produzir. Por que tem gente passando fome? Porque nós temos um problema moral. É tudo moral. Todo o problema da Terra é um problema moral. O trabalho dos guias espirituais e dos espíritos que vêm de outros orbes, de outros planetas, próximos ou distantes, espiritualmente falando, é esse: nos dar ânimo, nos empurrar, nos ajudar a vencer essas dificuldades todas. Que é a questão da ciência, da tecnologia, isso aí é simples. Eles só não vêm mais porque senão a gente se autodestruía. Não vem mais informação. Não estrutura para isso. Né? Então, não teria... Até talvez tivesse, mas eles não deixam vir para evitar que a gente, assim como não vem revelação espiritual, enquanto a gente não... Então, enquanto o ser humano não se moralizar, ele não vai ter grandes descobertas científicas, por exemplo, de você entrar num aparelho qualquer que seja, se desmaterializar e materializar você lá na Lua. Isso não acontecia tão cedo. Mas isso é possível. Já teve experimentos, coisas menores aí, sendo desmaterializada num lugar e materializada em outro. Corpos mais simples. Só que a tecnologia mesmo não vem. Além de ser cara, né? O homem não está preparado moralmente para avançar nesse campo. Porque a transformação é moral, o Apocalipse é moral, e o mundo de provas e expiações tem que dar um salto para um mundo de regeneração, para que aí os problemas morais não nos atormentem tanto e não nos impedem tanto de alcançar os mundos, no dizer de Kardec, inteiramente espirituais. Por enquanto, a grande maioria de nós ficamos na crosta da Terra, em colônias, às vezes um pouquinho melhor, um pouquinho menor, outros em lugares mais sofríveis, outros vivendo as mesmas situações que viviam na Terra, mas
plasmadas no mundo espiritual, que é um mundo fluídico, onde o pensamento e a vontade vai criando e destruindo, criando e destruindo. Este, então, é o grande dilema e o grande problema que nós vivemos hoje nessa fase de transição. Pessoas que têm consciência disso e pessoas que não têm consciência nenhuma, mas que, independentemente disso, vão sofrer as mesmas consequências. Aí, então, encerrando, então, diz Jesus assim que nós vamos sair daqui enquanto nós não pagarmos o último centil, na passagem evangélica. Quando o Chico falou que o planeta espiritual está fechado e o arcanjo Gabriel está com a espada flamejante lá e ninguém entra e sai assim, só entra e sai com a autorização do Cristo do planeta espiritual. Por isso esse dizer de Jesus no Evangelho: não saireis dali enquanto não pagares o último centil, porque ali haverá prantos e ranger de dentes. Aí ele diz mais adiante: brilha a vossa luz, mas cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas, porque às vezes a gente pensa que tem muita luz, que não tem luz nenhuma. Então ele faz essas advertências e diz: brilha a vossa luz, e não saireis dali enquanto não pagares o último centil. Ou seja, enquanto nós não nos renovarmos do ponto de vista moral, nós estaremos impedidos de deixar o planeta espiritual terreno, conforme o Chico falou num desses livros dele que ele psicografou aí, recebido dos espíritos. Então, enquanto Júpiter brilha no céu, com seus espíritos e seu mundo mais avançado do que o nosso, e nossos olhos não poderiam perceber, nem nossa tecnologia não detectaria nenhuma vida lá, mas eles estão vivendo num mundo etéreo, reencarnados num mundo etéreo. O espírito em Júpiter está reencarnado num mundo etéreo, não num mundo espiritual. O mundo espiritual é quando eles desencarnam lá. Quando eles desencarnam lá, eles vão para o mundo espiritual, com o qual eles têm contato muito rapidamente. Eles enxergam o mundo espiritual. O espírito de Júpiter poderia estar assistindo o que nós estamos falando aqui agora, com a capacidade que eles têm, mas eles estão reencarnados lá. Isso é o que a gente depreende dos estudos na Revista Espírita que Kardec publicou lá de 1858 até 1861. Foi 10 ou 11 volumes de Revista Espírita durante 11 anos. Tem uma matéria importante lá sobre a vida em Júpiter, como mundo material, não como mundo, mas é um mundo mais próximo da perfeição. Nós não podemos, por enquanto, nem sonhar com esse mundo, enquanto não resolvermos as questões pendentes nesse mar de lágrimas que a gente já veio derramando desde quando o sopro divino nos animou. Então essa era... Teria mais coisa a dizer, mas isso haverá tempo, né? Porque doutrina espírita é um estudo permanente e constante. Vamos então procurar relaxar agora nossa mente para um momento muito lindo, que é um momento muito puro, onde nós nos elevamos ao nosso Criador, ao nosso Pai, que é todo poder e bondade. Obrigado, Senhor, por ser tão prestativo, tão generoso para com todos nós. Obrigada à equipe espiritual, como nosso irmão Bonfim nos falou. Obrigado pela atenção divina para conosco. Muito obrigada. A oração é um momento de êxtase que não teríamos condições de expressar em palavras. A vibração, as vibrações que emitimos do nosso eu verdadeiro mais puro, que é essa nossa centelha divina, que é a criação perfeita. A criação que Deus fez assim de puro amor, mas tão grande amor, tão grande, que nos dá condições de visualizarmos através dos ensinamentos de Jesus o momento
da oração, o momento da prece. Pena que poucos fazem uso dessa ferramenta tão maravilhosa. A prece nos proporciona uma paz interior tão grande, mas tão profunda, que faz nos voltarmos ao nosso eu verdadeiro lá do início, lá onde tudo era pura e luz. Não havia tristeza, raiva, mágoas. Vamos buscar, através da meditação, na hora das nossas preces, essa nossa essência, lembrando só desse momento da nossa criação, só luz, todos nós, uma grande luz, pura, cheia de amor, que ao expressarmos essa gratidão, nós emanamos para o nosso planeta Terra a cura, um curativo tão grande e tão de graça. Ah, meus irmãos, não precisa de dinheiro, não precisa de pagas nenhuma, só orar. Essencialmente a oração cura muitas feridas e é de graça, tão pura e tão de graça. Obrigada, meu Deus. Obrigada a todos que compartilharam essa noite conosco. Muita paz a todos. Que assim seja.